Na Idade Média, os cruzados da Europa cristã invadiram a Terra Santa e ocuparam Jerusalém. Nessa época, por volta do século XII, viveu por lá um garoto chamado Balduíno. Como toda criança, Balduíno era adepto de brincadeiras de gosto duvidoso, como a matar ou guerra de beliscões. Os garotos se beliscavam para ver quem era mais forte. Certo dia, alguém percebeu que Balduíno se machucava, mas não reclamava. As pessoas se preocuparam, suspeitaram de algum tipo de doença. E o tempo se encarregou de revelar o diagnóstico. Nos anos seguintes, Balduíno perdeu um braço, as pernas e a visão. Ficou conhecido como Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, e morreu aos 24 anos de idade. A história do rei Balduíno nos leva a refletir sobre duas questões. Em primeiro lugar, porque essa doença, que naquela época se chamava lepra, e que hoje no Brasil, por força da Lei 9.010 de 95, se chama hanseníase, porque a hanseníase sobreviveu ao século e ainda hoje, no século XXI, continua sendo um grave problema de saúde pública nas regiões mais pobres do planeta. Essa é uma das questões que fazemos aqui. O porquê ela surgiu lá no passado e até hoje ela está aí. A segunda questão é, por que ainda hoje no Brasil, milhares de meninos e meninas continuam se infectando com o bacilo de Hansen e enfrentando as consequências da doença? Esse é o grande porquê. A hanseníase produz lesões na pele, no nariz, nos olhos, nos pés e nas mãos e causa cegueira, perda dos dedos e dos dentes, paralisia e outras enfermidades. No mundo inteiro, só a Índia nos supera em número de casos. Tivemos no ano retrasado 25 mil novos casos de hanseníase, sendo 8% deles em crianças com menos de 15 anos de idade. Essa questão me incomoda profundamente, senhor presidente. Incomoda-me como brasileiro, claro, mas me incomoda também como mato-grossense. Pois meu estado, Mato Grosso, é o recordista em prevalência da doença. E Rondonópolis, cidade onde me criei, é um dos municípios com maior incidência. Quem também se incomoda com a situação da hanseníase no Brasil e no mundo é a Organização Mundial de Saúde. Nos idos de 1991, eles aprovaram uma resolução acreditando que seria possível controlar a hanseníase até o ano 2000. 9 países da Ásia, África e América Latina, incluindo o Brasil, não foram capazes de superar o desafio. Em 2009, a Organização Pan-Americana de Saúde, por meio da resolução CD 49R19, estabeleceu a meta de reduzir os casos existentes de hanseníase para menos de 1 para cada 10 mil habitantes. No Brasil, apenas as regiões Sul e Sudeste, além do Distrito Federal e Rio Grande do Norte, atingiram a meta. É verdade que o número de casos por 10 mil habitantes vem caindo lentamente no país. Eram 4 em 2001 e foi 1,56 em 2014. Mas, a despeito dessa queda, ainda restam grandes bolsões de hanseníase espalhados pelo Brasil. Espalhados pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Mato Grosso, por exemplo, apresentou 10 casos para cada 10 mil habitantes no ano de 2014. Por que, então, em pleno século XXI, com todos os recursos tecnológicos do que dispomos, milhares de crianças, nossos pequenos balduínos, ainda se infectam com bacilo? A resposta, por surpreendente que possa parecer, senhor presidente, não se encontra na doença nem nos doentes. A resposta está em cada um de nós. A hanseníase, infelizmente, faz parte de uma família, de uma sombria parentela de doenças que atende pelo nome de doenças negligenciadas. Esse é o termo, doenças negligenciadas. Talvez você que esteja nos ouvindo, nos vendo pela TV Senado, não tenha nunca ouvido falar em doenças negligenciadas. Pois é,
Talvez você não tenha visto o termo negligenciadas, mas você conhece muitas delas. A tuberculose, a hanseníase, a leishmaniose, todas essas são doenças velhas conhecidas, mas porém muito negligenciadas. A resolução CD 49R19, da Organização Pan-Americana de Saúde, a quem me referi há pouco, não se limitou a propor a eliminação da hanseníase. Textualmente, ela dizia o seguinte, abro aspas, a OPAS e a OMS resolvem convocar os Estados-membros para que se comprometam a eliminar ou reduzir as doenças negligenciadas e outras infecções relacionadas à pobreza a níveis tais que não sejam mais consideradas como um problema de saúde pública até o ano de 2015. Fecha o aspas. Esse termo, doenças negligenciadas, foi criado na década de 70 para distinguir uma série de doenças infectoparasitárias que compartilham algumas características cruéis. Primeiro, elas estão associadas à pobreza. Segundo, são endêmicas nas regiões tropicais e subtropicais do globo. Terceiro, não recebe a devida atenção por parte da saúde pública. Quarto, não recebe investimento suficiente para pesquisa e desenvolvimento. E quinto, costumam ter alta morbidade e baixa mortalidade, o que não significa que são doenças que, via de regra, não matam, mas alejam. E tem um agravante. No caso da hanseníase, e estou aqui em frente ao senador Romário, que tem sido um baluarte na defesa dos deficientes desse país, nós temos uma injustiça muito grande no caso das pessoas que ficam mutiladas por causa da hanseníase. Elas não são consideradas, não se enquadram como pessoas deficientes. E a hanseníase, como uma doença que ataca principalmente os nervos, às vezes a pessoa está totalmente debilitada, não consegue segurar um copo, mas ela não é considerada. Então, ela fica incapacitada para o trabalho, mas sem a possibilidade de receber qualquer benefício ou de usufruir de qualquer direito, porventura, do marco legal da pessoa com deficiência, por exemplo. Então, essa é uma preocupação e que nós precisamos, inclusive, evoluir para uma legislação que possa contemplar essas pessoas. Mas, com base nessa resolução da OPAS e da OMS, o Brasil se propôs a eliminar até 2015 as seguintes doenças negligenciadas: a hanseníase, a filariose linfática, a esquistossomose, a oncocercose, o tracoma e a geoemitíases. Alguns podem até estranhar a ausência da malária e da dengue nessa lista, mas, segundo a maioria dos especialistas, essas doenças têm recebido atenção suficiente nos últimos anos e acabaram perdendo o privilégio de pertencer a famílias das doenças negligenciadas. Agora, vocês vejam bem a situação que não está as outras, por exemplo. Hoje nós estamos o país mobilizado, até o Exército na rua, as Forças Armadas, a Prefeitura, Governo Federal, justamente para combater a dengue. A dengue, por exemplo, infectou, considerando apenas os casos prováveis, 1.649.008 pessoas no Brasil no ano passado. Atualmente, com a recente associação dos vírus das febres chikungunya e do Zika ao mosquito Aedes aegypti, e com todas as atenções do mundo voltada para o mosquito e seus indesejados passageiros, podemos dizer que a negligência, nesse caso, é o menor dos problemas. Tentarei fazer, se me permitirem, um breve apanhado sobre as doenças negligenciadas que ainda afligem, como disse a Organização Pan-Americana de Saúde, os mais pobres entre os mais pobres de nossos cidadãos. Começarei pela filariose linfática, popularmente conhecida como elefantíase, que é uma doença
que é uma doença transmitida pela picada de um pernilongo. No Brasil, o único local onde ainda se encontram pessoas infectadas é a região metropolitana de Recife, incluindo Jaboatão dos Guararapes e Olinda. A estratégia atual é tratar grandes contingentes populacionais com um medicamento capaz de eliminar a infecção. Apesar de termos conseguido reduzir bastante o número de infectados nos últimos anos, surgiu no horizonte um fato novo: a chegada ao Brasil de grandes quantidades de imigrantes haitianos, que inclusive foi tema de vários discursos do senador Jorge Viana aqui nessa tribuna, pela questão do caos social que estava sendo criado ali em Basileia, ali no seu estado. O Haiti é o país com maior prevalência da filariose linfática do mundo, e vários desses imigrantes foram diagnosticados com a infecção. É um novo desafio que se apresenta ao Brasil. Peço só mais um minuto, senhor presidente, para que possa concluir. A fimose, por sua vez, antigamente chamada de barriga d'água, é uma velha conhecida de muitos nós. É causada por um verme, o xistossoma, que se esconde em um caramujo das águas paradas e infecta as pessoas que têm contato com essas águas. É uma doença endêmica nos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais. Existe no país cerca de 2 a 6 milhões de pessoas infectadas e 25 milhões em situação de risco para se infectar. A doença é potencialmente fatal, senhor presidente. A razão para ainda termos esquistossomose em nosso país é uma das mais rasas questões de saneamento básico. Trata-se de evitar que as fezes das pessoas cheguem sem tratamento aos rios e lagos. A abordagem atual tem sido tratar coletivamente a população dos mais de 200 municípios, com mais de 1/4 de seus habitantes contaminados pelo xistossoma. E já me encaminho para o final, senhor presidente. O tracoma é outra doença dessas negligenciadas. E peço que Vossa Excelência possa dar meu discurso como lido, já me encaminho para o final, porque tem muitas outras aqui, e eu falei dessas doenças todas porque nós fizemos hoje uma audiência pública tratando justamente sobre o tema dessas doenças que teimam em ficar como se fosse residente eterno aqui no nosso país. Mas, para finalizar, senhor presidente, a Associação Brasileira de Educação Médica e do Ministério Público e do Ministério da Educação estiveram presentes para discutir o assunto hoje na audiência pública. E parte da solução passará pelo fortalecimento da formação médica. Achei muito importante que os representantes do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde estavam justamente discutindo. Porque, pasme, foi ali dito que na formação dos nossos médicos hoje, às vezes não tem 12 horas de aula sobre essas doenças. Pela formação de profissionais capazes de diagnosticar e de tratar as doenças negligenciadas com um pensamento voltado para a saúde pública. A palavra negligência vem do latim e significa não ler, não eleger, não reunir para si. Negligenciados são aqueles indivíduos que não foram escolhidos, que não foram acolhidos, que não foram incluídos. E o Brasil tem uma dívida antiga com esses indivíduos. Uma dívida que cabe a nós brasileiros de hoje resgatar. Por incrível que pareça, nós mudamos o nome da doença. Antigamente, o leproso era tido como uma pessoa que devia ficar apartado. Mudamos para hanseníase, um nome até pomposo, vindo do bacilo de Hansen e tal. Só que continua da mesma forma. Continua negligenciado e nós precisamos avançar. E faço essa ressalva aqui porque, para fazer até um pedido de socorro, o meu estado, o estado de Mato Grosso, precisa encarecidamente de aporte do governo federal, do Ministério da Saúde, porque ele está não é nem uma endemia, ele já está está extrapolando todos os índices, todos os indicadores que registram os índices de contaminação por essa doença. Muito obrigado, senhor presidente.